Hoy, en una emisión más de esta serie de webinars de proyectos exitosos del programa de cooperación Iberarchivos, tenemos el gusto, el placer de contar con la participación del equipo de trabajo del proyecto archivístico 2019-008 de Brasil, un proyecto que es importante mencionar que fue seleccionado en la convocatoria del 2019 y que incide en las líneas de actuación como acceso a los archivos, conservación, fondos audiovisuales y bueno, que sin duda ha dejado un gran sabor de boca para todo el equipo de Iberarchivos por haber cumplido y haber culminado con éxito. El nombre de este proyecto es Tratamento e conservação do Fundo Discoteca onde alberga acondicionamento, descripción y restauro da documentación textual y fonográfica Cilindros de Cera, realizado por la Asociación de Amigos do Centro Cultural Sao Paulo, que el día de hoy está aquí con nosotros su colaborador, el coordinador de realizar este proyecto, y que pues se ha dado cita aquí desde Brasil para podernos contar en qué consistió este proyecto. Rafael Vítor Barbosa Souza es maestro en filosofía por el Instituto de Estudios Brasileiros de la Universidad de Sao Paulo y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. Completó 2 módulos del curso de extensión universitaria, Introducción a la Política y Tratamiento de Archivos, organizado por el Centro de Documentación e Información Científica de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Actualmente coordina la colección histórica de la discoteca Ondei Alberenga del Centro Cultural Sao Paulo. Así que sin duda cuenta con una amplia trayectoria y fue el encargado de llevar a cabo este proyecto archivístico que se cumplió en tiempo y forma y que bueno, el día de hoy nos vienen a compartir esta experiencia exitosa de un proyecto más del programa Iberarchivos. Hola, bienvenido. Olá, Cid. Boa Muito obrigado. tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu não sei se eu já posso começar a apresentar. Bom, eu sou o Rafael, a Cindy já deu a minha pequena biografia. Eu sou atualmente o coordenador do acervo histórico da discoteca e começaria... Posso começar, Cindy? Desculpa. Perfeito. Eu queria primeiramente agradecer, então, ao Iberarchivos pela aprovação, pela confiança no nosso trabalho. Agradeço também ao Arquivo Nacional, na pessoa do Sérgio Lima, que é responsável pelo acompanhamento dos projetos aqui no Brasil, do Arquivo Nacional. Agradeço, novamente, reitero, ao corpo diretivo do Iberarchivos, que inclusive fez uma reunião com a gente no segundo semestre do ano passado, na figura do Silvestre Lacerda, Pedro Félix, Adriana, da própria Cindy agora, nesse momento de finalização do trabalho. Agradeço também a toda a equipe do Centro Cultural São Paulo, a minha supervisão, a supervisão de acervos especificamente, mas também a ação cultural, que apoiou a divulgação e a realização de um seminário. Também a supervisão de comunicação do Centro Cultural São Paulo, enfim. E, obviamente, também eu agradeço à Universidade de São Paulo, com quem nós fechamos um convênio para dar continuidade ao trabalho, para realizar mesmo o trabalho nesse momento, na figura do professor Pedro Paulo Salles, da Roseli Lopes, da Juliana Pérez Gonzalez, do João Fortes e também do Nilson Souza Filho, professor de Física da Universidade Federal de Santa Maria. E também a professora Márcia Risuto, professora do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E, por fim, também a Associação de Amigos do Centro Cultural São Paulo, que foi a proponente oficial desse projeto. Então, faço um agradecimento muito especial a Priscila Matos. Posso compartilhar a tela? Sim, eu não estou vendo você. Ah, voltou, Sim, desculpa. você Então, pode compartilhar agora.
Tá, eu vou começar então a apresentar alguns slides para facilitar a minha exposição, para ela ser um pouco mais dinâmica. Tá? Eu vou falar pausadamente, sempre em português. Então, só um minutinho. Bom, então eu começaria fazendo uma pequena introdução sobre a instituição, né, que guarda o acervo histórico da discoteca Oneida Alvarenga. A discoteca Oneida Alvarenga ela está sediada no Centro Cultural São Paulo, que foi criado em 1982. Escusa, você já está compartiendo? Sim, já estou compartilhando. Não, Não? Ah, deixa eu ver o que houve, só um minutinho. Ah, desculpa. Agora sim, não? sim. Ah, desculpa. Então é isso. O Centro Cultural São Paulo, é ele que guarda o acervo histórico da discoteca, a sede oficial do acervo histórico da discoteca. Ele foi criado em 1982. Inicialmente, o projeto dessa instituição foi concebido para ser um anexo da Biblioteca Municipal de São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade. O projeto foi reformulado para receber um centro cultural inspirado no Centro Cultural Pompidou da França. E, consequentemente, com a criação do Centro Cultural, a discoteca foi incorporada à instituição. A discoteca, porém, ela é uma instituição muito mais antiga, ela remonta aos anos 30 do século XX, ela foi concebida pelo, então, diretor do Departamento de Cultura, o musicólogo, literato Mário de Andrade, um líder modernista. Né? A discoteca foi concebida, então, com o objetivo de criar um acervo, né, que servisse de amparo a uma rádio-escola, né, uma rádio pública, por meio do qual o acervo seria extrovertido. Né? Ela tinha, basicamente, dois serviços principais, um serviço de partituras, um serviço de audição e um serviço de gravação. Voltado, esse último, ao registro de músicas tradicionais e músicas de concerto. É justamente esse serviço de gravações que vai compor o atual acervo histórico da discoteca, então Discoteca Pública Municipal, hoje Discoteca Oneida Alvarenga, em homenagem à sua primeira diretora, que foi aluna do Mário de Andrade também nos anos 30, e ficou encarregada por, enfim, direcionar, encaminhar esses trabalhos e também preservá-los e extrovertê-los. Basicamente, essas são as coleções que hoje fazem parte do acervo histórico da discoteca. Vou falar muito rapidamente delas. A principal, o acervo, o conjunto mais expressivo, numericamente, culturalmente falando também, é o conjunto proveniente da Missão de Pesquisas Folclóricas. Foi uma iniciativa do Mário de Andrade e da Oneida Alvarenga, que teve como premissa fundamental registrar a cultura tradicional, a cultura popular ou folclórica, como se falava então, no Brasil, principalmente no Norte e no Nordeste. Né? O acervo também é formado pelo Fundo da Sociedade de Etnografia e Folclore, segundo o Congresso Afro-Brasileiro, Arquivo da Palavra, pelos registros de música erudita, por um edital que foi instituído nos anos 40 e perdurou até os anos 70, o edital de fomento a estudos de cultura popular, e o Fundo de Discoteca Pública Municipal, que foi objeto desse projeto realizado junto com o Iberarquivos, e também a coleção de cilindros de cera, que guarda os primeiros registros de música indígena feitos no Brasil. A singularidade desse acervo, principalmente do conjunto correspondente à missão de pesquisas folclóricas, foi tão importante para conceber a ideia de patrimônio cultural no Brasil, que em 2005 o IPHAN tombou o acervo histórico da discoteca como um todo no âmbito federal. Inclusive, o IPHAN ele foi, de algum modo, também concebido pelo Mário de Andrade, que foi responsável pela elaboração do seu anteprojeto em 1936. Né? 2 anos mais tarde, então, o conjunto proveniente da Missão de Pesquisas Folclóricas também foi reconhecido pelo programa Memória do Mundo da Unesco. Isso foi em 2007. Então, entrando agora aqui no projeto propriamente dito, realizado, então nós fomos aprovados e conseguimos implantar e fazer o projeto ao longo desse período de pandemia.
e ele se resume nas seguintes direções fundamentais. A descrição e acondicionamento do fundo Discoteca Unida Alvarenga, cerca de 10 metros lineares, um fundo que guarda toda a documentação arquivística, que registra a memória institucional da instituição desde a sua fundação em 1935 até a transferência da discoteca para o Centro Cultural de São Paulo em 1982, e o acondicionamento dos cilindros de cera. Atualmente, a coleção tem 89 cilindros, 47 cilindros inteiros e 42 quebrados. Vou falar especificamente dessas duas frentes de maneira muito objetiva. Então, um fundo de discoteca pública municipal, como eu falei, ele guarda essa documentação da discoteca desde a sua criação até 1982. Uma parte desse fundo já havia sido descrito pela professora Flávia Camargo Toni, que é a parte correspondente à missão de pesquisas folclóricas, propriamente dita. O restante da documentação ela estava num lento processo de tratamento desde o final da década de 1990 até os dias de hoje. Enfim, corresponde cerca de 11 metros lineares, 10 a 11 metros lineares de arquivo. Essa era a condição que o arquivo se encontrava até o começo do projeto, no final de 2019. Então, estavam em armários simples. O acondicionamento era um acondicionamento ainda inapropriado do ponto de vista da conservação, da qualidade de materiais de guarda arquivística. Então, estava em pastas de poliona, que já estavam bem desgastadas, em plásticos comuns, com clipes, grampos. Enfim, essa era a situação do arquivo antes do começo do trabalho. O nosso objetivo depois, com o início do trabalho, era justamente tirar essa documentação desses armários, colocar no nosso armário deslizante, que precisaria ser adaptado para receber o arquivo. Então, assim que a gente começou o projeto, a gente comprou os papéis de acondicionamento, basicamente se restringiu a 2 tipos de papéis, aos papéis Filifold, é um papel com qualidade arquivística, com reserva alcalina por via de carbonato de cálcio, e com esses Filifolds nós fizemos subpastas que guardariam as unidades documentais dentro dele. Então, a nossa ideia era guardar até 15 documentos individualizados dentro de cada subpasta de Filifold. Então, esse foi o resultado que a gente alcançou, finalizando o trabalho de acondicionamento. Trocamos as pastas que estavam mais desgastadas, substituímos os elásticos de outras que poderiam ser reaproveitadas, e fizemos o interfolhamento com papel Filisete, papel neutro, também de qualidade arquivística, separando as unidades documentais ou fazendo bifólio para documentos complexos, com várias partes, como processos, enfim, ou dossiês. Então, esse é o resultado. Todo esse trabalho foi feito, os cortes, o acondicionamento e higienização, com apoio da equipe efetiva do Centro Cultural São Paulo, majoritariamente do Laboratório de Conservação e Restauro. E depois que foi feito o acondicionamento e higienização, nós adaptamos o armário deslizante e acondicionamos o arquivo nessas condições. Bom, o trabalho também ele objetivou rever e também descrever o excedente documental que não tinha passado ainda pelo tratamento arquivístico. Essa é a configuração que o arquivo que já estava, da parte do arquivo que já estava descrita, né? Eu vou falar muito rapidamente, que é uma discussão um pouco técnica, e pode ser um pouco demorado se eu for me deter muito, mas quando esse arquivo estava sendo catalogado, optou-se por um princípio de descrição que não seguia os parâmetros da ISAD-G, né, que é a norma internacional de descrição arquivística, e da NOBRAD, que é a adaptação da ISAD-G à realidade brasileira. Então, havia algumas confusões terminológicas entre espécie e gênero documental, não houve uma preocupação com a realização naquele momento de uma descrição multinível, como geralmente se opera dentro da arquivística, né, descrevendo as maiores unidades documentais para chegar, enfim, na descrição das séries ou dos documentos especificamente, né? Inclusive se usou um campo título para registrar as espécies documentais. Então, o que eu tenho feito ainda, né, uma revisão desses registros,
e adaptação desses campos à norma internacional de descrição arquivística ESAD-G. Então, essa é a configuração da ficha. Eu mostrei apenas uma ficha, para não digredir muito, e essa aqui é uma ficha individualmente como que está ficando, né? Então, o campo nível de descrição não existia, eu implantei, então eles podem ser, a gente pode escrever tanto o fundo, de uma maneira geral, quanto os grupos, as séries ou as unidades documentais. Nesse caso, já vi uma descrição da unidade documental, então, enfim, acrescentei os grupos também de os campos, né, grupo e subgrupo, que é campos que se aplicam à estruturação do quadro de arranjo. Nesse caso, eu optei por um quadro de arranjo funcional, haja vista que a discoteca passou por inúmeras reestruturações, então seria difícil trabalhar com uma estrutura, com quadro estrutural de arranjo, né? Criei o campo espécie tipo documental, né? E aí aproveitei as descrições que já estavam feitas em relação ao âmbito de conteúdo, estabeleci datas limites, isso é importante para a descrição de séries documentais ou grupos. Implantei o campo gênero documental, substituí a ideia de autoria por responsabilidade, né? Haja vista que um documento de arquivo ele pode ter inúmeras responsabilidades, não só autoria, né? Enfim, local, a dimensão também é um campo que pode ser desmembrado em vários tipos de dimensão, porque documento em papel a gente classifica não, a gente dimensiona em centímetros, né? Mas documentos sonoros ou audiovisuais, eles são mensurados em minutagem, por exemplo. Suporte técnica, forma, número de documentos, número de partes documentais e, enfim, também as informações de registro de quem fez a catalogação. Além disso, uma parte do arquivo não estava descrita, né? Então, o que nós fizemos foi identificar esses documentos, numerá-los, estabelecer as suas espécies documentais, e vocês podem ver aí que tem a localização original, onde esses documentos se encontravam, né, em respeito ao princípio da ordem original ou princípio da santidade. É um princípio também da arquivística, né? Essas informações não podem ser perdidas, né? Então, esses documentos foram, depois de identificados e numerados, oportunamente ordenados por espécie ou tipo documental, né? Então, as informações precedentes foram preservadas, mas o arquivo excedente ele foi devidamente descrito e acondicionado dentro da numeração que vinha sendo seguida anteriormente. Agora entramos aqui no trabalho correspondente aos cilindros de cera. A discoteca recebeu um conjunto muito substancial, singular, de registros de músicas de povos tradicionais no Brasil. Eles foram feitos pelo Arquivo Fonográfico de Berlim, que depois foi incorporado ao Museu Etnográfico de Berlim. E nos anos 30, o Mário de Andrade, que era um conhecedor, né, de alguns etnógrafos que escreviam em alemão, o Mário de Andrade lia alemão, ele conhecia a obra do Koch Grünberg, a partir do qual ele tomou contato com a história e a cultura do povo Macuxi, e a partir do qual conheceu o mito do Macunaíma e veio redigir uma das obras da literatura brasileira de maior expressão, talvez, dessa primeira fase do modernismo, que foi a obra chamada Macunaíma. O Mário de Andrade, então, na condição de diretor do Departamento de Cultura, ele consegue intercambiar essas gravações feitas por etnógrafos alemães para o Brasil em 1938. Né? E, enfim, basicamente são registros feitos pelo Dengler, Emil Snethlage, Kissenberg e o próprio Koch Grünberg. Essa coleção estava sem o devido tratamento técnico, né? A Juliana Pérez Gonzalez já estava na iminência de iniciar um trabalho de pós-doutorado em cima desse conjunto, né? A Juliana tem apoiado o nosso trabalho nos últimos tempos, uma pessoa muito importante, com Pedro Paulo Salles, que eu já falei, do Nilson, do João Fortes, enfim. Essa era a condição da coleção naquele momento, antes de começar o trabalho. Aqueles primeiros cilindros inteiros e esses os quebrados. Basicamente, essa é a configuração, o estado de conservação geral dos cilindros inteiros.
né? Aqui eu mostro quais são os tipos de cilindros, né, que foram fabricados. Os nossos cilindros, eles são esse item 2, são cilindros moldados, né, enviados pelo Museu Etnográfico de Berlim. E esse aqui é um exemplo do estado de conservação de um cilindro quebrado. O nosso objetivo inicial era fazer a digitalização, mas por recomendação do Iberarquivos, o recurso foi direcionado à conservação e à estabilização desses suportes propriamente falando. Então, nós fizemos uma reunião com o quadro diretivo do Iberarquivos, contamos com a orientação do Pedro Félix, do Arquivo Nacional do Áudio de Lisboa, me perdoem se errei o nome. E esse foi o resultado do acondicionamento que fizemos. Nós compramos, então, papéis, cartões, né, o Passepartout, né, é um papel também de grande qualidade arquivística, para a confecção dessas caixas a partir dos modelos que nos foram encaminhados, na verdade, divididos, né, pelo Pedro Félix. Fizemos, então, o acondicionamento dos cilindros, né? Naquele caso, primeiro os cilindros inteiros e, nesse caso, os cilindros quebrados. Então, fizemos uma cama, né, de Itafuã, que é um plástico de qualidade também arquivística, estável, em Itafuã, para condicionar, fazer uma espécie de berço para guardar esses cacos, né, que estão quebrados. A realização desse acondicionamento eu agradeço especificamente a Priscila Mota, que trabalhava aqui no Laboratório de Conservação e Restauro. Ela fez um trabalho muito bonito. E aí depois os cilindros já guardados no nosso armário deslizante. Bom, como eu falei inicialmente, esse trabalho ele conta com o apoio da Universidade de São Paulo. Então, nós fizemos um convênio com a Universidade de São Paulo para conseguir digitalizar esses cilindros, né? Recuperar esses fonogramas. Né? Esse acervo originalmente está no Museu de Berlim. Uma parte desse acervo também já foi digitalizado, já fizeram alguns CDs, mas não em relação a todos os fonogramas, pelo menos não encontramos todos os que nós temos aqui já digitalizados. Então, a ideia é fazer essa digitalização com o apoio da Universidade de São Paulo e do professor também Nilson Souza Filho, que é um especialista em fonografia e sistemas óticos. Né? Então, aqui o elenco, basicamente, as instituições que nos têm apoiado para a realização dessa tarefa, para digitalizar o acervo. Então, o professor Pedro Paulo Salles da ECA, aos profissionais e professores do CIT, que é o Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da Poli, Escola Politécnica de Engenharia da USP, e ao coletivo AMUD. Então, um agradecimento à professora Roseli Lopes e João Fortes. A professora Márcia Risuto tem feito um estudo muito singular para avaliar quais são os materiais que compõem os cilindros de cera. Existem alguns estudos baseados em patentes, né? Mas a Márcia Risuto trabalha com técnicas arqueométricas não destrutivas, né? Técnicas da física aplicadas ao patrimônio cultural. Também contamos com o apoio da Tatiana Reis, haja vista que nós pensávamos que esses cilindros estavam sofrendo alguma ação biológica. Vocês podem perceber que eles tinham uma coloração esbranquiçada, isso levava a crer que fossem fungos. Também agradeço ao professor Nilson Souza Filho, como falei, um especialista em fonografia e sistemas óticos de leitura, e a Juliana Pérez Gonzalez, historiadora, especialista também em fonografia. Então, essa aqui é uma fotografia da análise que iniciamos com o professor Nilson, uma análise microscópica dos cilindros. Nós fizemos laudos individualizados de todos os cilindros, né? Identificando, enfim, o processo de deterioração, possível ação biológica. Aqui uma fotografia do processo de coleta do possível material que estava, agente biológico que estava atuando sobre os cilindros para a cultura laboratorial, né, feita pela Tatiana Reis. E a conclusão foi que esse processo aparentemente não é propriamente resultante de ação biológica. Então, como nós achávamos que havia um processo biológico sobre esses cilindros, a metodologia para tratamento, né, e, enfim, estabilização desse processo talvez fosse a irradiação gama, também disponível na Universidade de São Paulo.
mas os resultados que a Tatiana Reis nos trouxe apontou que talvez não, é muito provável que não seja resultante diretamente da ação biológica, e por isso, e também pensando que pudesse ser em função da ação de fungos, a professora Márcia Risuto iniciou uma série de análises arqueométricas dos cilindros, né, por raio-x, interferometria, enfim, para estudar do que são feitos esses cilindros, né? Então, aqui um registro da análise não destrutiva feita sob a coordenação da professora Márcia Risuto, do Instituto de Física da USP. E, como eu falei, a nossa ideia é fazer a digitalização desses fonogramas. Então, aqui é uma fotografia do processo de confecção, de fabricação, construção do arqueofone, que seria uma espécie de fonógrafo modernizado. Não sei se todos sabem, o fonógrafo é a primeira técnica efetivamente capaz de registrar e reproduzir, né, gravações sonoras, né, uma invenção aí do final do século XIX, começo do século XX, e o arqueofone é um instrumento moderno para reprodução sonora e digitalização de cilindros de cera ou cilindros de Edison. Esse trabalho foi feito exclusivamente na USP, né? Aqui é o processo de gravação de um registro, de um cilindro comercial, não é da nossa coleção ainda, já visto que o acervo é tombado pelo IPHAN, a gente precisa da autorização do IPHAN para fazer qualquer tipo de intervenção nesse conjunto. E foi tudo feito lá, o arqueofone, a impressão das peças, impressora 3D, que inclusive foi desenvolvida na própria Universidade de São Paulo, no CIT, né, que é o Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas, da Poli. E isso aí foi tudo coordenado pelo João Fortes e pelo bolsista PUB. Eu não sei se eu falei, mas o professor Pedro Paulo Salles, ele é o responsável proponente de um projeto de iniciação científica na USP. Nós fomos contemplados com 7 bolsas de iniciação científica. São estudantes de várias áreas, é um projeto interdisciplinar que caminha conjuntamente com o nosso do Centro Cultural. Na verdade, é um projeto de extensão universitária, com o objetivo de apoiar o nosso trabalho aqui no Centro Cultural, haja vista que são 2 instituições públicas, tanto a USP quanto o Centro Cultural São Paulo. E esses bolsistas são das áreas de engenharia, das áreas de física, história, antropologia, letras, ciências sociais, música. Enfim, esse é o resultado do trabalho tecnológico da construção do arqueofone feito lá no CIT, sob a coordenação do João Fortes. Bom, basicamente é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Bom, eu não sei se eu fiz todos os agradecimentos, eu teria que citar muitos nomes aqui, mas acho que eu vou me esquecer de alguns. Então, enfim, agradeço novamente ao Centro Cultural São Paulo, ao Arquivo Nacional e ao Iberarquivos, e agradeço muito à minha colega radialista Marta Fonterrada, que preparou aqui o estúdio da rádio para fazer essa transmissão nesse seminário do Iberarquivos. Nós queremos reconhecer o trabalho e esforço deste projeto. Estamos muito felizes com o resultado. É largo, longo trabalho e colaboração com o Arquivo Nacional do Brasil, as instituições que pues, se comprometem a realizar neste projeto. Por nuestra parte, pues solamente agradecer el esfuerzo y decirles que enhorabuena, que esperamos que se presenten a más proyectos, que presenten otras solicitudes para esta convocatoria y que nos parece fenomenal. Nós estamos muito, muito felizes no resultado deste proyecto. Así que por nuestra parte sería todo. Darte las gracias por la presentación. Muito obrigado por sua apresentação, su trabalho. Y pues nada, hasta la próxima. Eso sería todo por parte de nosotros. Muito obrigado, Cindy.
por esse espaço, pela oportunidade, e com certeza vamos dar continuidade ao trabalho. A gente ainda tem que desenvolver a tecnologia de leitura óptica para ler os cilindros de forma segura, e seguramente o Iberarquivos, o Arquivo Nacional, são parceiros fundamentais para esse trabalho acontecer. A gente vai estar levando essa conversa para outros seminários, encontros, e eu estarei sempre lembrando o papel determinante que o Iberarquivos teve para esse trabalho acontecer. Então, fico muito agradecido. Muito agradecido. Muito agradecido. Muito obrigada. Imagina, igualmente. Hasta a próxima. Boa tarde. Bom Boa dia. tarde. Bom dia, boa tarde. Tchau, Cindy.